Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixar ali o seu like, o seu joinha. Também ali o seu motivo de oração ou agradecimento para que, no momento de oração, estejamos orando por você. Compartilhe também essa página com seus amigos, com seus familiares, para que eles também ouçam uma porção da Palavra de Deus. E convido você a fazer sua inscrição. Caso você não seja inscrito, inscreva-se em nossa página, que será muito importante. Compartilhe. Eu sempre lembro, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Vamos pensar junto aqui em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, do tema Caminhada Constante para o Alvo. Confesso que essa mensagem já estive compartilhando, mas de uma forma diferente, com um tema, vamos colocar aqui, parecido, em 2021. E revendo aqui minhas anotações, eu encontrei esse tema e dei uma melhorada nele, dentro dos textos. E mudamos, caminhada constante para o alvo. E é justamente isso que chama a atenção na Palavra de Deus. Haja visto que nessa semana estamos aí acompanhando o deputado Nicolas em sua caminhada com o título Avança Brasil, ou Acorda Brasil, aliás. E ele tem um objetivo, um norte, um alvo a ser alcançado. Este objetivo, nesta caminhada de mais de 200 quilômetros, saiu de Belo Horizonte rumo a Brasília, tem como objetivo os que foram presos do 8 de janeiro, Bolsonaro, este é o objetivo dele. Mas quando pensamos nesta caminhada, o qual ele começou, como muitos chamaram de o lobo solitário, durante essa caminhada foram agregando pessoas. E quando você vê a mídia social, não a televisão, os meios de comunicações que nós temos, não, esses não. Mas quando você vê as mídias sociais, eles vão compartilhando essas caminhadas, essa caminhada, aliás, e essas pessoas que vão se agregando, vão se juntando a ele nesta caminhada. Mas quando buscamos aqui a Palavra de Deus, nós vemos que a nossa vida também ela precisa ser uma vida de caminhada constante. E o alvo a ser buscado vai depender de que alvo você está querendo para a sua vida. Que Paulo, na sua carta aos Filipenses, aqui no capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele nos dá aqui as direções, ou a diretriz, o qual nós precisamos para caminhar de uma forma constante em busca do alvo principal. Ele começa dizendo aqui então, a partir do verso 12: Não estou dizendo que já obtive tudo isto, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, ou seja, a linha de chegada, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Esse texto está na Nova Versão Transformadora. Em outra versão, a Palavra de Deus também nos traz esses versículos da seguinte forma: Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo.
ou Cristo Jesus, em algumas versões. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ou que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que o texto aqui nos fala, Paulo nos levando aqui então à reflexão, à meditação quanto à nossa caminhada, quanto ao objetivo a ser alcançado. É bem provável aqui que na igreja de Filipos houvesse pessoas ali, perfeccionistas, pessoas se julgando serem, como nós temos hoje, né? Pessoas perfeitas. Pessoas que não precisam de nada a não ser de si mesmas. E Paulo, então, ele desmente a sua própria perfeição. Ele diz aqui, não estou dizendo que já obtive isto, que já alcancei a perfeição. O próprio Paulo desmente algo que para nós, nos dias de hoje, muitas pessoas têm se julgado pessoas perfeitas. Então Paulo desmente aqui a sua própria perfeição. Paulo aponta então para a maturidade daquele que, com os olhos fixos no alvo, aguardam e esperam o muito bem do seu mestre. E quando falamos então em caminhada, é necessário que, na caminhada constante para o alvo, é necessário reconhecimento e humildade. Aspectos estes que as pessoas de hoje em dia não querem ter. Humildade. Reconhecer o seu erro, reconhecer sua situação pecaminosa e com humildade buscar ao Senhor. Arrependidos, buscarem ao Senhor. Reconhecendo que a sua vida precisa estar sob os cuidados e a direção de Deus. As pessoas não querem isto. E o próprio verso 12 diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Mas o que chama atenção aqui é dentro dos versículos, dentro desse versículo, as palavras seguintes, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Ou seja, é uma busca constante, é um caminhar, é passo a passo, não desistindo, não desanimando, buscando o alvo principal. Ele continua, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não somos nós quem buscamos, não somos nós quem queremos alcançar, mas o que nos leva a esta busca constante, essa caminhada constante, é Cristo Jesus. Porque Ele veio aqui e deu a sua vida em nosso favor, em nosso resgate. E nós precisamos caminhar dia após dia buscando a perfeição em Cristo Jesus. Que se nós olharmos como seres humanos uns para os outros, nós vamos ver que somos seres imperfeitos. Nos julgamos superiores uns aos outros e nós não somos. Nos julgamos melhores que as outras pessoas, não somos. Eu já disse isso e repito. O céu será um lugar onde pessoas ruins se encontrarão. Você pode dizer, pastor, mas que negócio é esse, pastor? O céu vai ser lugar de pessoas ruins? Sim, com certeza. Pessoas ruins que foram transformadas, lavadas no sangue de Cristo Jesus. Porque pessoas boas não vão ter lugar no céu. Porque as pessoas boas não são humildes, não reconhecem o seu pecado, não reconhecem a sua necessidade de buscar e ter esse Cristo como seu Senhor e Salvador. São pessoas que julgam-se muito superiores. Então essas pessoas não terão lugar no céu. Porque elas julgam não ser necessário uma vida transformada. Mas lá será lugar de pessoas ruins que foram transformadas
foram lavadas no sangue de Cristo Jesus. Foram resgatadas pelo Senhor, sendo novas pessoas em Cristo Jesus. Pessoas transformadas. As pessoas ruins do passado tornaram-se pessoas boas em Cristo e com Cristo Jesus. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 10, ele diz: e então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. É Deus. Porque diante do nosso viver diário, dá vontade de desistir. Dá vontade de largar, parar a caminhada. Como eu disse, o que estamos vendo nas mídias durante essa semana, uma caminhada de mais de 200 quilômetros. Muitas pessoas já pararam pelo meio do caminho, com os joelhos inchados, os pés cheios de bolhas, numa caminhada em que estão buscando fazer com que o Brasil acorde, como traz o tema deles lá. Acorda, Brasil. Aqui o nosso tema é caminhada constante para o alvo. Nós também precisamos ter um objetivo na nossa vida. E esse objetivo é para o futuro, não será para o presente. Precisa ser vivido aqui no presente, definido aqui no presente, para termos um futuro melhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é a palavra, ou seja, a palavra de Deus, essa palavra na qual nós compartilhamos, e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo dizendo, e eu me coloco aqui, e tenho esta palavra de Paulo como sendo também para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos deste Cristo. Eu preciso, dia após dia, deste Cristo amado. Mas aprendemos ainda nesse texto que na caminhada constante para o alvo, além de ser necessário reconhecimento e humildade, é preciso também admitir que nós somos imperfeitos. Que o ser humano ele é imperfeito. E Paulo diz, não estou dizendo que já obtive tudo isto, que já alcancei a perfeição. No primeiro ponto aqui, chama a nossa atenção quando ele diz, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me chamou. Aqui dentro do verso 12, ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. É necessário reconhecer que nós somos imperfeitos, nós somos falhos, somos pecadores, nós falhamos a todo momento, a todo instante, nós erramos, pecamos a todo instante. E enquanto aqui estivermos com vida, precisamos reconhecer que somos falhos, somos pecadores, imperfeitos, que precisa ser tratado, moldado, transformado, lapidado pelo Senhor. Jó, no seu capítulo 9, versículo 20, ele diz, mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. E olha que Jó, se você observar o livro de Jó, um homem perfeito, íntegro, temente a Deus, que sofreu tudo quanto Jó sofreu, porque Deus permitiu que as coisas acontecessem para mostrar a fidelidade dele, Jó, diante de Deus. Eu fico imaginando se você hoje estivesse sofrendo aquilo que Jó sofreu. Eu tenho plena convicção, plena certeza de que você já teria desistido da sua caminhada ao lado do Senhor. Se você pegasse tão somente, vamos colocar aqui, a ponta da unha e sofresse tão somente a ponta da unha daquilo que Jó sofreu em sua vida, você já teria desistido do Senhor. Se sua esposa virasse para você, olha, e dissesse, abandona o teu Deus e morre, você já teria abandonado Deus há muito tempo. Mas a nossa caminhada,
a caminhada constante para o alvo, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, barreiras, situações difíceis. Mas uma coisa é certa: os que confiam no Senhor terão suas forças renovadas para continuarem firmes em sua caminhada. Como nos traz Eclesiastes 7:20, todavia, não há só um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Que difícil é, né, essa palavra? Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias. Porque é Deus quem faz isto. Mas tem que haver o quê? O reconhecimento e humildade de que somos pecadores, falhos, que precisamos do Senhor, que somos imperfeitos diante desse Deus que é perfeito e tem sempre o melhor para cada um de nós. Porque em terceiro lugar nós vemos aqui que nesta caminhada constante para o alvo, tem que haver em cada coração, em cada vida, um desejo ardente de mudança. Aqui é que realmente a coisa fica difícil. Mudança. As pessoas não querem terem mudança, transformação. As pessoas querem continuar vivendo a vida que levavam antes. Como traz a musiquinha lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim que funciona. Diante de Deus tem que haver mudança, tem que haver transformação. Ainda dentro do verso 12 ele diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar. É caminhada. É diante de tudo quanto aparece difícil na vida, todas as dificuldades, todos os obstáculos que surgem, é necessário continuar firme a caminhada. Reconhecendo e sendo humilde diante de Deus, vendo que precisa de Deus, é necessário também admitir que você é imperfeito, que nós, seres humanos, somos imperfeitos, e que nós precisamos de mudança, de transformação. E essa mudança, essa transformação, ela é operada pelo Senhor a todo aquele que o busca e que o teme. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 e 16 diz: seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite as discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastar de Deus. Isso acontece no meio evangélico, pessoas que estão no meio evangélico, se dizem ser cristãs, mas que ainda não foram mudadas, não foram transformadas. Não pararam para observar, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem mudança de vida, não tem transformação. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É mudança. É transformação. É não se conformar com as coisas que vemos neste mundo, as coisas com que estão acontecendo à nossa volta, e nós nos conformarmos com isso, não. Mas é mudança, é transformação que precisa ser operada no nosso ser, no nosso coração, na nossa vida. Salmo 38, verso 9 diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. É apresentar-se diante de Deus com humildade, reconhecendo a necessidade desse Deus, é reconhecendo a sua imperfeição. Como ser humano, nós somos imperfeitos e precisamos desse Deus. Salmo 63, verso 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Você já se imaginou vivendo sem água?
Não vou dizer vivendo sem ar. Sem ar você teria morrido. Mas você já se imaginou vivendo sem uma gota d'água? Se você olhar para suas plantas aí, se você não colocar elas plantadas onde vem a chuva para poder regar, ou você ter condições de regar essas plantas para que elas permaneçam firmes, o que acontece com elas senão a morte? Secam e morrem. Assim a minha, a sua, a nossa vida sem água. Assim a vida de todo ser que não tem e não quer saber de Deus é morte. É distanciamento do Senhor. E no Salmo 119, versículo 18, o salmista diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É mudança, é transformação. É buscar ao Senhor, querendo, vivendo, aplicando essa mudança. Deixando com que o Senhor transforme a sua vida e Ele dê o melhor para você. Mas aqui, em quarto lugar, a quarta lição que nós podemos tirar dentro desse texto é que na caminhada constante para o alvo, nós sempre estaremos lutando, mas firmes, caminhando em busca do alvo. É o que observamos lá com esses que estão caminhando lá em mais de 200 quilômetros, de Belo Horizonte a Brasília. Como eu disse, muitos pararam pelo meio do caminho, porque não suportaram a dor, o sofrimento, os problemas, as juntas, não é? Joelhos inchados, tornozelos inchados, pés cheios de bolhas. Mas muitos outros estão caminhando, estão chegando no objetivo que eles buscaram. A minha, a sua, a nossa caminhada para o alvo, que é Cristo Jesus, com certeza não foi, não é e nunca será fácil para ninguém. No verso 13 e 14, que vemos aqui de Filipenses capítulo 3, diz: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, ou seja, a linha de chegada, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou ou nos chama em Cristo Jesus. O prêmio principal é quando receberemos a palavra do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Isso vai ser uma palavra maravilhosa ao chegarmos na presença do Senhor. Eu pergunto para você: e aí, você vai ficar de fora? Você vai desistir ou você já desistiu da sua caminhada? As lutas, as dificuldades têm deixado você com dúvida se deve prosseguir ou não? Conheço muitas pessoas que desistiram no meio do caminho, porque o que elas estavam buscando não era aquilo que Deus tem preparado. Elas estavam buscando uma vida próspera, regada de muito luxo, muito dinheiro. E não foi isso que Deus prometeu. O que Ele promete a cada um de nós é vida eterna na presença dEle. E Paulo diz aqui: eu prossigo para o final da corrida, ou seja, para a linha de chegada. São Silvestre, que na virada do ano, todos tinham um objetivo: o louro da vitória, o primeiro lugar da corrida. Muitos lutaram, não chegaram em primeiro lugar. Segundo, terceiro e assim por diante. Mas todos tinham um objetivo: chegar na linha final, na linha de chegada.
a minha linha de chegada será na glória, na eternidade com o Senhor. Aqui, não está passando por luta, por dificuldade, como qualquer ser humano. Você pode, pastor, mas não. A nossa vida aqui é de constante luta. Segundo Timóteo 4,8 diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora lhe está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Eu pergunto novamente a você: que objetivo você tem para a tua vida? Qual tem sido a sua caminhada? Qual tem sido o alvo que você tem buscado? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Paulo nos ensina aqui, dentro desse texto de Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, que a minha, a sua, a nossa caminhada ela precisa ser reconhecida e com humildade buscarmos ao Senhor. Reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós precisamos de mudança e transformação, mas que nós precisamos da ajuda do Senhor para continuarmos firmes, lutando em busca de atingirmos este alvo, este objetivo, que é a vida eterna na presença de Deus. E o caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero orar com você. Deus, como é difícil a nossa caminhada aqui enquanto em vida, nesse mundo, o qual é tenebroso, um mundo que não reconhece o seu pecado, o seu erro, um mundo no qual vivemos de injustiças. Difícil, Senhor, mantermos firme a nossa fé no Senhor, mas sabemos que ela é necessária. Nós precisamos reconhecer, ó Deus, e nos humilharmos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos ajudar, venha nos fortalecer para que nesta caminhada possamos realmente caminhar para o alvo principal, que é a vida eterna na Tua presença. E esse objetivo só pode ser alcançado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo esse que muitas pessoas ainda não abriram o seu coração, declarando-o como Senhor e Salvador pessoal. Mas a minha oração neste momento é, Pai, que o Senhor, além de renovar as minhas forças a cada dia, a cada manhã, o Senhor venha renovar as forças daquele que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. E aquele que sente-se enfraquecido, que ele tenha as suas forças renovadas com a ação poderosa do Espírito Santo do Senhor, para continuar firme, não desistir, reconhecendo a necessidade do Senhor, reconhecendo ser uma pessoa imperfeita, mas não desistir de buscar atingir o alvo que é Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Visita, Pai, a vida, o coração, o lar, a família desta pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. Que ele não desista, mas que ele possa também mostrar com a sua vida e levar a sua família a que juntos estejam caminhando e buscando o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. No nome de quem eu oro, no nome de quem eu agradeço, no nome de quem eu peço ao Senhor, visite esta vida, este coração que ouve o recado do Senhor, e que a ação do Senhor através do Espírito Santo possa transformar, possa moldar essa vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E que você continue firme na sua caminhada para o alvo. O objetivo principal, viver na eternidade da presença do Senhor. Que você continue firme, que você não desista, que você não desanime, mas que você busque ao Senhor em todo o tempo. E Ele te fortalecerá e dará a você a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que
Ele te abençoe e te dê uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Amém.